Gravação. Vamos lá. Bom, agora estamos gravando. Aqui é o professor Érico Pagotto. Essa é a nossa aula de processos logísticos. E eu vou dar uma rápida recapitulação do que eu falei nos últimos 5 minutos, atendendo a pedidos e lembranças. Obrigado por me avisar. Sara, foi você? Isso. Imagina. Obrigado, Sara. Então, vamos lá. Eu comecei a nossa aula falando sobre TI, né? Falando que TI é importante, é um aspecto importante a ser considerado na logística, porque ele dá a característica do desempenho e da velocidade de ação. Não adianta a gente ter os melhores caminhões se a gente não tem informação sobre a carga e o destinatário. Falei que a gestão da informação ela é tão importante que ela é considerada um dos tripés logísticos, ao lado de dois outros importantes elementos que são o transporte físico da carga, porque o produto precisa estar lá no cliente no momento em que o cliente precisa, e a gestão do estoque e da armazenagem. Então, as 3 coisas mais importantes da logística é o transporte físico, gestão do estoque e armazenagem e gestão da informação, que dá essa característica da gente poder localizar a informação que a gente precisa, o destinatário, configurações da carga, motorista, modal de transporte, etc., no momento que a gente precisa, geralmente é online. Hoje em dia, se a gente for comprar qualquer coisa pela internet, ainda mais em tempos de pandemia, que está todo mundo fechado em casa, né? A gente tem utilizado bastante os serviços de delivery. Hoje em dia, tudo é rastreável. Você compra, sei lá, qualquer produto num site de compras, se você consegue rastrear. Você pediu uma marmita de comida pelo iFood, o iFood te permite rastrear. E isso tudo é gestão da informação, ok? Gestão da informação também passa pelos sistemas de cobrança, né? O iFood não vai entregar comida na sua casa se ele não souber que você já fez o pagamento lá com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, né? Se você já não fez o pagamento, ele não entrega comida. E esse pagamento, quando a gente digita lá o número do nosso cartão, é uma gestão da informação. A informação vai para o banco, vai para a operadora do cartão, aquele débito é apontado no seu cartão, aquela informação vai para o iFood sabe que você pagou e o iFood libera o restaurante lá, a cantina da Nena, para você receber aquele risoto quentinho no seu jantar, né? Então, veja como a informação flui rapidamente de forma a permitir que o seu prato de comida seja processado, seu pedido seja processado rapidamente, seu prato de comida chegue rápido na sua casa, ok? Bom, falei também dos 3 principais elementos de TI, que são hardware, software e redes. Hardware são os equipamentos físicos, computadores, equipamentos móveis, coletores de dados, etc. E software são os aplicativos que a gente usa, desde os aplicativos do nosso computador, né? A planilha Excel que a gente utiliza, o Windows que a gente precisa para ligar o nosso computador, as redes sociais, até os aplicativos mais específicos de rastreamento de frota, gestão de estoque e inventário, etc. E o terceiro elemento são as redes físicas e lógicas, redes de transmissão de dados. Então, a gente pode ter uma rede wireless. O que significa wireless? Wireless significa sem fio. Wire, fio. Less, sem. Wireless, sem fio. Wi-Fi, por exemplo, o nosso celular, são exemplos de redes sem fios. Ou a gente pode ter as redes cabeadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, TV a cabo na casa da gente, é uma rede cabeada. Quando a gente tem computador ligado lá no trabalho da gente, computador ligado na rede, rede cabeada. E a gente tem as redes lógicas também, além das redes físicas, a gente tem as redes lógicas, que são aquelas que dão, entre aspas, o caminho para a gente conseguir salvar um arquivo na nuvem. Eu dei o exemplo agora há pouco de quando a gente salva um arquivo nosso no Google Drive, por exemplo. Ou o nosso e-mail, você acessa o seu e-mail, onde está o seu e-mail? Não está em nenhum lugar fisicamente, ele está na nuvem. É uma rede lógica que você bota o seu e-mail, sua senha, e ele acessa aquela rede lá, ok? Bom, e agora eu vou falar de alguns dos principais tipos de softwares que são utilizados na logística. Não são softwares exclusivos da logística, mas eles são utilizados pela logística. O primeiro sistema que eu quero falar é o chamado CRM. CRM é a sigla de Customer Relationship Management, ou seja,
gestão, gerenciamento do relacionamento com o cliente. É o que vulgarmente a gente chama de o software do marketing, porque ele guarda todas as informações do nosso cliente, o que comprou, quando comprou, como pagou, o que ele prefere comprar. Ele tem informações sobre o perfil da gente também. Não sei se vocês já observaram isso, mas alguns sites de compra, você pode comprar logando com o seu e-mail do Google ou logando com o seu perfil do Facebook, por exemplo. Então, quando você loga em um sistema de compras, por exemplo, lojas americanas, com o seu login do Facebook, aí as lojas americanas sabem não apenas o que você comprou, como você pagou, onde você mora, etc., mas ela sabe também quem são seus amigos, qual é o seu e-mail, quais são as páginas onde você navega, uma série de informações a seu respeito. E esses dados, eles são extremamente ricos porque eles podem perfilar o cliente. Isso dá para essas empresas a segmentação de mercado, ok? E essa informação de mercado também é importante do ponto de vista da logística, porque ela dá uma ideia de onde estão os principais clientes, onde estão os principais consumidores, quais são os produtos mais consumidos, e assim por diante. Essa informação é útil para a gente fazer todo o nosso planejamento logístico operacional, ok? Então, esse é o CRM. Depois do CRM, tem um software aí já mais específico para a logística, que é o SRM. SRM vem da sigla em inglês, Supplier Relationship Management, ou, traduzindo isso para o bom português, gerenciamento do relacionamento com o fornecedor. Então, o CRM é Customer Relationship Management, relacionamento com o cliente, customer, e o SRM é Supplier Relationship Management, relacionamento com o fornecedor. No sistema de relacionamento com o fornecedor, o que a gente tem? Os contratos prestados, a cada transação que a gente faz é um contrato. Então, por exemplo, estou mandando hoje uma carga daqui para São Paulo e amanhã eu estou mandando uma carga daqui para o Rio de Janeiro, são 2 contratos diferentes, são 2 serviços diferentes. Então, ele tem o histórico dos nossos contratos, as cláusulas dos nossos contratos, ele tem a previsão orçamentária, então ele sabe como o cliente comprou, quando ele vai pagar, quando aquele dinheiro vai entrar, se foi pagamento à vista ou a prazo. Ele tem um sistema que permite o gerenciamento de negociações. Então, por exemplo, a Petrobras, eu já prestei serviço para eles têm um sistema de SRM que é muito curioso, muito interessante, muito robusto, que permite que o comprador faça compras online. Então, vamos dizer que a Petrobras precise comprar, por exemplo, sei lá, tubos e conexões de PVC para instalar uma determinada rede de saneamento lá. Se ela vai comprar essa rede, ela já tem todos os fornecedores daquele item cadastrados no seu sistema. E o comprador, onde quer que ele esteja, a gente tem Petrobras no Brasil inteiro, né? Ele tem que pegar aqueles fornecedores que atendam aquela região dele. Ah, mas eu não posso inserir um outro fornecedor novo na minha região? Não pode. Para inserir um fornecedor novo no meu sistema, eu preciso fazer um cadastramento desse usuário com uma série de informações que garantam a qualidade dele. E isso é feito justamente para tentar evitar sistemas de corrupção, para eu não botar lá o meu vizinho, o meu amigo, criar uma empresa lá e oferecer para não dar nenhum tipo de vantagem para um fornecedor que eu precise, né? Isso é uma forma de você profissionalizar mais os serviços de compras corporativas. E aí, por exemplo, se eu preciso de compras e conexões, né, eu vejo quais são os meus fornecedores cadastrados e mando o convite para eles. Além disso, eu tenho que deixar obrigatoriamente disponível lá no meu CRM para qualquer outro fornecedor cadastrado que tenha interesse e que queira concorrer lá.
E aí esse sistema, esse banco de dados, ele tem uma espécie de inteligência. Se eu tenho, digamos, 2 fornecedores que já me forneceram, seja esse produto, sejam outros produtos, mas se eu já tenho esse meu fornecedor e as condições de fornecimento foram ok, ele foi um bom fornecedor no passado, então ele recebe uma pontuação maior. Se eu tenho um fornecedor que no passado atrasou, não conseguiu entregar, entregou errado, deu qualquer tipo de problema, então esse fornecedor ele já tem uma penalização no meu sistema. E aí o sistema vai desenvolvendo uma espécie de inteligência para classificar e ordenar os melhores fornecedores, certo? Aí depois que eu faço a contratação, a compra efetivamente, o pagamento, aí esse sistema se integra com o sistema financeiro também, lá para o meu financeiro saber quais são as contas que ele vai ter para pagar. Ele se integra com o sistema de gestão de estoque, que eu vou falar daqui a pouco. Ele permite você saber quando aquele produto vai chegar, que é para o pessoal do estoque já deixar o espaço na prateleira para ele, deixar o endereço agendado. Ele tem todo um sistema de aprovação e geração de boletos para pagamento, para o fornecedor pagar, controles de aviso de quem pagou, quem não pagou. Enfim, ele é um sistema bem completo para o gerenciamento de fornecedores como um todo, tá? Esse sistema que eu estava falando, tudo isso que eu falei é sobre os SRMs em geral. O da Petrobras, especificamente, foi um sistema desenvolvido por eles, que mais ninguém tem no mundo. Foi um sistema instalado, que originalmente era um SRM, e depois sofreu várias, que a gente chama de customizações. O que é customizações? É quando a gente personaliza um sistema para ele atender às nossas necessidades. E o sistema da Petrobras é gigantesco, porque ela tem milhares de fornecedores no Brasil, no exterior, milhares de itens cadastrados, né, que ela compra. Então, é um sistema bastante robusto, como eu falei para vocês. Depois a gente vem o... Oi? Tem alguma ligação do CRE com o SAP? Tem, era o que eu ia falar exatamente agora para vocês. Deixa eu carregar aqui, que acho que caiu. Opa. Isso. ERP. O SAP, que você me perguntou, ele é um tipo de ERP. Ele é tão conhecido, né? O SAP ele é tão conhecido que ele praticamente já virou sinônimo de ERP. Que nem quando a gente fala Gillette, todo mundo entende que a gente está falando, né, do objeto Gillette. Mas Gillette, na verdade, é uma marca, a marca Gillette, que veio do nome do cara, que o sobrenome dele era Gillette, né, que criou a fábrica da Gillette. Então, Gillette, na verdade, não é Gillette, Gillette é um nome. O nome daquele objeto lá é lâmina de barbear. A gente chama de Gillette porque é que nem cotonete também. Cotonete é o nome do produto. O cotonete é o nome vamos dizer assim, da marca, né? Cotonete é só da Johnson. O concorrente da Johnson não vende cotonete, ele vende hastes flexíveis, entendeu? Então, o SAP, ele é isso, ele é a marca. O SAP, ele é a Gillette, ele é o cotonete. O nome do software é ERP. ERP significa Enterprise Resource Planning, ou seja, um sistema para planejamento dos recursos da empresa. E aí a gente tem diferentes marcas, diferentes fabricantes. A gente tem o SAP, que é, vamos dizer assim, a Ferrari dos ERPs, mas a gente tem os concorrentes também. Tem softwares da IBM, tem a própria Microsoft, que faz o nosso velho e não tão bom Windows, mas ela também faz softwares de ERP. A gente tem um concorrente muito forte da SAP, que é o ERP da Oracle. Tem a própria Xerox, sabe a Xerox que fabrica... O Xerox também é uma coisa que não é um produto. Xerox é uma marca, né? O nome do produto é copiadora. E aí a gente tem copiadoras de várias marcas. A gente tem copiadora da Sony, a gente tem copiadora
sei lá, várias marcas, né? A empresa Xerox, além de fabricar copiadoras, ela desenvolve softwares também, desenvolve um software que é bastante utilizado para empresas de médio porte, que é um software de ERP também, ou seja, que faz o planejamento dos recursos empresariais. Esse ERP, ele é o mais importante de todos os sistemas que eu estou falando hoje para vocês, porque ele é o sistema, vamos dizer assim, mãe de todos, ele é o que integra todos. O que eu botei aqui nessa figurinha é mais ou menos isso, né? O ERP, ele tem uma interface web, que as pessoas que têm permissão podem acessá-lo via web. Dentro do ERP, a gente tem um sistema de CRM, lembrando que CRM é o software que eu acabei de falar para vocês, o software do marketing, entre aspas, que é o software para cadastro de clientes. Ele tem um sistema de distribuição logística, ele tem um sistema para agendamento de projetos, compra de material, saber o que chega e o que sai. Ele tem um painel com vários indicadores, gráficos, tabelas, etc. A principal função do ERP é integrar todas essas outras informações com o financeiro, então saber os custos. Então, você programou, por exemplo, sei lá, um funcionário X lá fazer 2 horas extras hoje no final do seu expediente. Essas 2 horas extras, elas só vão ser pagas pelo departamento de RH se elas estiverem apontadas no ERP. Se elas não estiverem apontadas, o RH não paga. Então, ele faz toda a interface. Claro que não é só isso, né? Tudo que flui de dinheiro na empresa, obrigatoriamente deve passar pelo ERP. Faz todo o controle de gestão da manufatura, né? Da gestão da fábrica, gestão de compras. Então, resumindo, o ERP é o software mais importante de todos, porque, como eu acabei de explicar, ele integra todos os departamentos da empresa. Ok? Era isso que você ia me perguntar? Quem falou? A Sara? Maiara? Cara, professora, sabe o que é? É porque, assim, eu sempre não paga na área de logística. Eu sempre via ERP, eu não sabia que era SAP. Fiz o curso SAP e não me falaram que era ERP, me venderam o SAP. Aí eu não sabia que ele era. Não, eu sabia que ele faz toda essa integração de nota fiscal, de produtos dentro da empresa, saída, tudo, né? Na verdade, tudo. É muito complexo. Tem muita coisa. E muito caro também, né? A instalação de um módulo do SAP, sei lá, tá mais de 1 milhão, um módulo básico, né? Sem muita, deve estar custando mais de R$1 milhão a instalação de um ERP. E o ERP da SAP, ele é todo modular. A maioria dos softwares acabou se tornando isso, né? A SAP, ela criou um modelo de negócios e aí todas as outras empresas foram copiando esse modelo de negócios da SAP. E qual que é o modelo deles? Eles vendem uma coisa que é o core, né, que é o núcleo, o grande banco de dados do SAP, e aí depois eles colocam as extensões para cada departamento. Então, vamos dizer que, até para não parar a empresa, porque não sei se você acompanhou quando o SAP foi instalado aí na sua empresa, Maiara, mas normalmente quando o SAP é instalado, porque a empresa já usava um outro software e aí ele começou a não dar conta, e aí você está abandonando aquele software e indo para um outro software. Nesse processo de migração de um para o outro, geralmente dá um pau federal, né? Tudo para de funcionar. Então, o comprador não consegue comprar, o vendedor não consegue vender, o cara da produção não consegue marcar a hora extra que ele tem que marcar, geralmente é o caos na empresa. E aí, para diminuir esse caos, eles vendem em blocos. Então, o bloco do marketing, o bloco da logística, o bloco do financeiro, vai vendendo por partes e até montar todas as peças do quebra-cabeça e ter a figura inteira, né? Às vezes leva anos para uma empresa montar uma estrutura de SAP. Então, e também eles conseguem fazer a configuração, né, para cada empresa usar o seu método lá não falo de comando. Cada empresa tem um comando diferente, para ficar mais personalizado, para não confundir. Uhum. Então, mas essa customização, no caso específico do SAP, ela é um pouco limitada.
Até porque esse é o grande argumento da SAP para vender os seus produtos. Então, por exemplo, você pode ir lá trocar o código do seu produto. Você não quer que o produto chame ABC, você pode botar o nome do seu produto de 1, 2, 3, tudo bem. Mas as regras de negócio, vamos dizer assim, para o funcionamento do banco de dados, elas não são tão flexíveis assim. Porque o que a SAP vende, na verdade, o que ela fala que ela vende, não é um software simplesmente. Ela vende uma solução para a gestão da informação corporativa. E é um pouco diferente isso, não é? Acho que o Vinícius trabalha com SAP, é verdade, Vinícius? Opa, boa noite. Trabalho nas 3 frentes, né? Trabalho na parte de Management Materials, né? Que é a parte de gestão de materiais, o Comex, né? Que é o comércio exterior, e Ticket Manager. O legal do SAP é que ele é um sistema que ele continua ensinando ou o usuário ou o consultor, né? Que dá o suporte. Ele não é um programa bonito. Você tem que saber do processo como um todo, e não só o seu processo, na verdade. Então, por exemplo, quem trabalha na parte de logística, para saber como funciona a chegada de um material, tem que saber como funciona a saída, que é o módulo de SD, né, que é de vendas. Então, ele é criado propriamente para continuar ensinando a quem usa, porque hoje em dia a gente vê muito softwares bonitinhos, né, que tem ali clica aqui, vai ali. Então, assim, é uma coisa meio que robótica. Então, você não faz isso no SAP, você não consegue fazer algo robótico no SAP. Você tem que saber de cabeça ou pesquisar cada transação dentro de cada setor. Né? Basicamente, você tem que entender o processo de negócio, né? Isso aí. Entender o processo de negócio antes de ir para o software. É como se você fosse entender como é que o software pensa. Não o software, na verdade, né? Mas como que o desenho do processo de negócio foi feito. E aí, um dos grandes impactos que o software causa, que em um primeiro momento é negativo, porque as pessoas não gostam, brigam com o SAP, porque ele muda a forma como as pessoas estavam habituadas a trabalhar, mas depois que ele é instalado, ninguém quer tirar, né? Se você chega numa empresa depois de um ano que ela está trabalhando lá... É o que você falou, né? Vamos tirar o SAP daqui, vamos mudar para o concorrente, o povo te mata, né? É o que você falou, fica impossível você mudar um sistema SAP porque você adquiriu ele por conta da quantidade de serviços que entrou novo na empresa, né? Você falou da Microsoft, tem o tal do Dynamic X, que é um sistema que a Microsoft usa muito igual ao SAP. Você vê que vem de uma empresa gigante, né, Microsoft, mas mesmo assim não tem o porte grosso aí que o SAP tem para suportar a Embraer da vida, a Petrobras, o Chevrolet e tal. Uhum. O que você acha de dar uma palestra para a gente sobre o MM? Acho que o MM é legal, né, para o pessoal de logística. Com certeza. Você manja um pouco? Eu tô na parte de MM tem uns 7 meses já. Então, assim, pelo menos na parte de processo, na parte standard do SAP, né, que é a parte que ele vende, a parte básica, dá para dizer bastante coisa. É porque é o seguinte, por exemplo, aqui na Embraer o pessoal customiza muito, sabe? É todo customizado, nada aqui é standard, cara. E a SAP, ela vende uma ideia assim também. Eu não quero fazer algo para o cliente, eu quero que o cliente me peça algo para eu fazer para ele. Então, assim, eu abro meu sistema para o programador, o desenvolvedor fazer o que precisa ali, entendeu? O MM é bem tranquilo de falar, ele não é complexo, não. Mas, então... porém, assim, é a parte do SAP que mais emprega. Então, pensa aí, Vinícius, se você tiver essa disponibilidade de fazer uma apresentação para a gente, aí, sei lá, você monta umas telinhas de PowerPoint, a gente conversa aí depois. Seria legal, porque muitas pessoas não conhecem, nunca viram uma tela do SAP. Então, você fala assim, em linhas gerais e tal. Assim uma coisa bacana de deixar para a galera aí, é que muita gente fala que o cara que trabalha com o SAP, mesmo que seja só usuário ou suporte, que é meu caso, que é uma coisa mais técnica, o pessoal fala que precisa de fazer TI. Não é necessário fazer a TI. A formação em TI é uma opção. O que você precisa saber... Vai desenvolver, né? Isso. Que é a linguagem dele, né, que é a BAP, é uma linguagem de computação já do SAP em si. Mas, assim, o pessoal que quer trabalhar com SAP, parte de suporte ou como usuário também, não precisa ter noções técnicas de TI. Tem que saber de processo. Sabendo de processo, você consegue
levar qualquer parte do SAP aí, a não ser a parte de desenvolvimento, né, que é a BAP, que aí já parte para a linguagem de computação. Mas é bem tranquilo de levar. Eu tô aprendendo ainda, professor. Tô no terceiro módulo ainda. Aprendi pouca coisa ainda, mas eu tô interessada já na aula dele. Mas é bacana, você vai gostar. Vamos fazer uma votação. Quem acha que o Vinícius deve preparar uma apresentação pra gente? Ave Maria. Eu tenho um voto já. Eu tenho material também, professor. Eu ganhei umas apostilas do curso. Eu tenho material bom também aqui. Eu tenho 90 GB de material MM. Ele fala cara é fera no SAP, gente. Vocês não estão sabendo de nada, ó. Ô, Érico, tem uma nova frente que o SAP está tomando agora, que chama, não sei se você ouviu falar, SAP HANA. Não. É um segmento do SAP, ele segue as mesmas linhas, né, os mesmos padrões, atende os mesmos setores, só que ele é voltado para, igual você falou, mais velocidade. Ele dá mais velocidade à produção. Então, assim, o SAP também funciona com muita burocracia. E você sabe que burocracia demais e um processo atrapalha, né? Então, o HANA, ele está enxugando o que é necessário de fato para a produção e está entrando no lugar aí do SAP 6.0, que é o que se usa hoje em dia, né? Legal. A própria MAN, não sei se vocês conhecem a MAN lá Sim. Indo para o Rio de Janeiro ali. Sim, eles estão implementando o SAP HANA lá para poderem fazer uma linha de produção de caminhões elétricos. Olha que legal, bacana, hein? Nem sabia que tinha uma fábrica de veículos elétricos lá. É a fábrica de caminhão deles lá, né? Fica em... Agora esqueci, rapaz. Fica perto de Volta Redonda ali. Resende, isso aí. Beleza. Então faz o seguinte, ó, dá uma pensadinha aí, sei lá, uma apresentação rápida, uns 15 minutos, alguma coisa assim. Só para dar uma visão de helicóptero para a gente, do que é, o que ele faz e tal. Aula que vem, né? Hoje não. Não, pode ser semana que vem ou na outra. Assim, se você conseguir preparar alguma coisa, me manda um e-mail antes, se você puder, só confirmando. E aí eu faço uma aula mais curta para a gente fazer isso. Acho que vai ser bem legal. Com certeza. E, ó, hashtag fica a dica, galera. Além do Vinícius, que trabalha com esses temas, se mais alguém trabalhar na área, Júlio é uma pessoa que eu sei que tem uma puta experiência também, né? Se vocês quiserem fazer um seminário, uma pequena apresentação, assim, só com a ideia de trocar informação mesmo, falar um pouco da experiência profissional de vocês, para ficar mais legal a nossa aula, né? Oi, quem chama? Desculpa. Eu trabalho eu montei uma empresa, na verdade, de prestação de serviço para meios de pagamento. O que significa isso? Por exemplo, então você tem um mercadinho, você trabalhava numa fábrica, numa GM, numa Johnson da vida, aí mandaram você embora, você falou assim, eu quero montar um mercadinho. Você vai lá, monta um mercadinho e coloca lá os produtos dentro, vai lá na Cielo, na Rede, na GetNet e contrata as máquinas. Mas só que aí que é o problema, as pessoas não entendem muito como funciona o negócio. Ele é muito simples, parecendo assim, de uma maneira de você olhar, você vai lá, contrata a máquina, vende, a bandeira te paga. Só que o que acontece? A pessoa ela cuida da compra do produto, da venda do produto, do pessoal lá que trabalha com ela, que é a admissão e demissão, e na verdade, o produto em si, que é as taxas da bandeira, a mensalidade da máquina, como ela vai receber isso, ela não entende bem como funciona. E eu trabalhando nas bandeiras de credenciamento, eu acabei aprendendo como que a coisa funciona. Eu trabalho já mais ou menos uns 15 anos na área de cartões, desde que a maquininha era aquela de crec-crec, sabe? Passava assim um cartãozinho e tinha... Aquilo lá, nessa época aí, eu cheguei no finalzinho dela para passar a máquina de cartão, que daí o pessoal não aceitava muito, tinha medo. Aí eu acabei desenvolvendo um sistema onde o meu cliente, por exemplo, porque assim, vamos lá, então o cara ele tem um mercadinho, ele vende o crédito, o débito, tem refeição e alimentação ainda, essas bandeiras, e são várias, ticket, Sodexo, VR, e cada uma tem um sistema. Você imagina um cara tendo que olhar em 8 sistemas diferentes para verificar quanto ele vendeu e quando ele vai receber. O cara desiste, ele fala, não vou ver isso, eu vou na confiança da bandeira. Isso está mandando muita divergência, que a bandeira não deixa de pagar, mas se você também, se ela não pagar e você não reclamar, ela também não te paga, fica lá o dinheiro parado. Entendeu? Então você fica lá com o dinheiro parado se não souber como funciona o processo. Eu contratei uma pessoa que desenvolve a ferramenta, na verdade um programador, eu desenvolvi todo o sistema, fiz tudo, na verdade, em Excel. Ele montou um sistema online onde a pessoa digita todas as vendas dela, de tudo que ela faz durante
durante o dia, e o sistema devolve para ela a informação de quando ela vai receber, qual foi a taxa descontada, qual que é o prazo que ela vai receber, se ela pode antecipar. Então, essa ferramenta hoje, eu vendo essa ferramenta hoje, faço a gestão de meios de pagamento, ajudo os estabelecimentos comerciais, a empresa chama Central do Estabelecimento, POS Vale Service, Central do Estabelecimento. E eu trabalho com esse processo hoje em dia, mas é muito legal. Um outro momento também que o Viário tem relação de cartões, eu tenho um sistema pronto para mostrar para a equipe como que funciona, porque é interessante isso, porque as pessoas vê a maquininha de cartão, mas não sabe exatamente como o estabelecimento vai auditar isso, de como vai receber e, enfim, como vai vender esse processo. Então, se você não consegue fazer a mesma coisa que eu estava falando para o Vinícius, preparar uma apresentação aí de uns 10, 15 minutos, para dar uma visão geral para a gente, falar das vantagens, o que a ferramenta faz, eu acho que isso é interessante também. Claro, vamos fazer isso sim. Assim que ele fizer a parte for dele, se for o mesmo dia, enfim, ou dia diferentes, me dá só um toque, porque eu deixo tudo preparado já e faço sim. É bastante interessante, porque nessa parte de administração é uma das partes quando se trabalha, na verdade, com um cliente que seja do ramo que vai usar meios de pagamento. Então, é uma ferramenta que ela é uma ferramenta inteligente e que é necessário para o estabelecimento compreender onde está o dinheiro dele. Porque ele faz tudo, mas o dinheiro exato, que ali são as taxas, se ele não souber, a bandeira joga lá em cima e trabalha com ele, não tem entendimento, eu vou jogar a taxa mais alta, sabe, né? A pessoa perde dinheiro com isso. Uhum. Olha, vamos fazer isso. Se o Vinícius conseguir fazer a apresentação na semana que vem, dia 14, o Adson faz no dia 21, na outra semana. Pode ser? Daqui a 2 semanas? Perfeito. Vamos ver que acho que tem um feriado esse mês, não tem? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário. Ou não? Não tem? Não, não tem. Pode ser, então, o Vinícius dia 14 e o Adson dia 21, e aí se outras pessoas quiserem, a gente pode ir encaixando, aí a gente tem mais um mês de aula, né? Acho que dá para a gente ir encaixando, se vocês tiverem alguma outra ideia, sugestão, acho que vai ser bem legal, ilustra um pouco essas coisas todas que a gente vem conversando. Legal, para mim está combinado aqui já agendei já aqui, deixei já pronto. Maravilha. Fechado. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, é isso, galera. Esse ERP, então, é a ferramenta que que faz a integração entre os diferentes departamentos. E aí a gente tem uma coisa que é o SCM. SCM é uma sigla que vocês todos já conhecem, Supply Chain Management, né? Que são os sistemas que fazem a gestão da cadeia. Então, além de fazer a análise dos dados da empresa, ele faz a análise completa da cadeia de produção. Então, ele analisa dados da logística, os tempos de lançamento e expedição de produtos, faz o planejamento de entregas e de produtos para grandes quantidades, inclusive, ajuda a fazer, por exemplo, quando você tem carga fracionada, ele ajuda a fazer a consolidação em containers, por exemplo. Tem sistemas de integração com sistemas de distribuição para fazer rastreamento de frota, sistemas de compra, né? Procurement, que está escrito aqui, são os sistemas de compra. Então, por exemplo, eu preciso comprar, que nem no exemplo que eu estava citando agora há pouco para vocês, preciso comprar tubos e conexões para construir um sistema de esgotamento sanitário. Tubos, vocês sabem que existe uma porção de tubos mais grosso, mais estreito, de plástico, de metal, de vários tipos de materiais. Qual é a especificação técnica dos produtos que eu vou comprar? Para você não ter que ficar fazendo a especificação técnica de tudo, ele já tem um banco de dados no seu sistema de compras que você vai fazendo o picking do item que você precisa. Olha, então eu preciso deste tipo de tubo, deste tipo de prego, e assim ele consegue fazer a especificação de cada item que você precisa adquirir. Como ele faz a gestão de diferentes fornecedores, ele tem um sistema que te permite fazer a análise da lucratividade que você gera ao comprar deste ou daquele fornecedor. Então, tem uma série de ferramentas de gestão que podem ser interessantes. Antigamente, a gente chamava de ERP só as coisas que acontecem dentro da empresa. Agora, a gente costuma chamar de ERP-2
o sistema que faz a gestão não apenas da empresa, mas também de fora da empresa. Como, por exemplo, essa questão do gerenciamento de fornecedores e de clientes que eu acabei de explicar, que é a gestão da cadeia de abastecimento, certo? E aí ele tem diferentes conectores para se conectar com outros sistemas existentes, permitindo a troca de dados entre sistemas distintos. Se o seu fornecedor, por exemplo, não usa a mesma marca que você usa, o fornecedor usa SAP e você usa, sei lá, Microsoft, usando uma ferramenta de supply chain, você consegue fazer a troca de dados de forma mais tranquila, ok? Tem o famoso WMS, que é o sistema de gestão de estoques. Então, WMS significa Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento do Armazém Logístico. Ele faz o controle de saída de todos os itens do estoque. Ele é um software voltado para a gestão do estoque. Então, ele permite fazer o gerenciamento do inventário, integração com coletores automáticos de dados, faz toda a recepção de cargas que chega na fábrica. Então, quando o caminhão descarrega, você pode ir bipando os produtos que entram, pode ir fazendo put away. Lembra que eu expliquei para vocês o que é o put away? Às vezes o caminhão entrega na fábrica uma carga unitizada no pallet, e aí às vezes você precisa desmontar aquele pallet para endereçar cada coisa em um lugar diferente. Às vezes ela chega junto no pallet e você precisa dividir e mandar essas partes para o pallet. Às vezes embalada, às vezes não. Então, o put away é justamente essa embalagem ou desembalagem, de acordo com as características do produto e os endereçamentos dele na prateleira, ok? Put away também serve para a saída, né? Quando você vai expedir produtos, também, você precisa embalar, unitizar o produto, put away também é utilizado nesse sentido, tanto para a carga que chega, quanto para a carga que sai. Está relacionado à embalagem, etiquetagem do produto, cadastro do produto no sistema, o que está entrando e o que está saindo. O WMS ele também tem integração com sistemas Wi-Fi de coleta de dados, eu vou mostrar logo em seguida para vocês, com um leitor de código de barras. Ele faz o gerenciamento da localização, daquele jeito que eu falei. Eu quero saber onde está o tubo e conexão que vai ser expedido para a Petrobras. Digita lá o código do cliente ou digita o item e ele já fala em qual corredor, qual fila e qual altura da prateleira está aquele produto. Os mais modernos, inclusive, com integração robótica também de indústria 4.0, que é aquele robô que você fala, então me traz esse tubo. O robô vai lá, pega, o braço mecânico vai lá, pega e traz para você. O operador logístico aí não faz nada, não põe a mão em nada, só põe a mão no sistema, só digita os códigos pedindo o produto e quem faz a recolha é o robô. Essa recolha que eu estou falando é o que a gente chama de picking, né? To pick, em inglês, significa pegar. Pegar significa montar um pedido. Vamos supor que você tem um cliente que ele comprou de você os produtos A, B e C. Como é que você vai localizar o produto A na estante, o produto B e o produto C? Então, é através do endereçamento, que pode ser manual, você indo lá na prateleira e pegando, ou pode ser robotizado, né? Se você já tem um sistema mais avançado, o robô vai lá e seleciona para você e monta o seu pedido. Então, aquele cliente vai receber um kit com os produtos A, B e C. Emite os relatórios do que entrou e do que saiu da empresa. Enfim, é um sistema completo para o gerenciamento de estoque. Okay? Quanto maior o estoque, maior a necessidade de você ter algum sistema de WMS para fazer a gestão do inventário. Às vezes até empresas que nem são tão grandes assim, mas têm um estoque grande, trabalha com um estoque grande, por exemplo, uma empresa da área de construção civil, é importantíssimo ela saber o que está chegando e o que está saindo na obra, saber quantas ferramentas ela tem, né? Saber quem tem autorização para retirar ou não material, para não ter nenhum tipo de fraude, para haver um controle do material, da matéria-prima, do ferramental que vai ser utilizado na obra, né? Então, esses sistemas ajudam bastante nisso. E aí tem uma série de ferramentas de WMS. A SAP tem ferramentas de WMS, mas tem outras marcas concorrentes também,
com produtos alternativos que atendem a diferentes mercados. Tem o sistema de TMS. O TMS é o sistema de rastreamento, por isso que eu botei a figurinha do caminhão aqui, né, e da carga. TMS, T de Transportation, né? Então, TMS é Transportation Management System, ou Sistema de Gestão de Transporte. Esse TMS, ele faz uma integração, então, entre o que saiu do estoque aqui do WMS e os sistemas de controle de pagamento, como, por exemplo, o ERP, que faz aquela coordenação geral. Só que o TMS é específico para gerenciamento de frotas, de rotas, de cargas. Ele consegue fazer diferentes estratégias de roteirização. Você pode colocar bloqueios que ele roteiriza, entende. Ele é bom para quem vai fazer o Milk Run. Vocês já estudaram, vocês que são de logística, pelo menos, vocês já estudaram o Milk Run? Já, sim. Que é a forma que otimiza, né, a roteirização para entrega de cargas, entrega ou coleta de cargas. Então, ele é o software que faz todo esse controle do gerenciamento do transporte, bem como da carga que está sendo transportada, o que já foi entregue e o que não, né? Então, é isso. Isso eu falei dos softwares. Falando um pouquinho do hardware, né? Então, a gente tem desde o código de barras, que é o item mais simples. Normalmente, ele vai uma etiqueta, ou aqui no caso da Coca-Cola, como um rótulo. E aí, a gente tem o equipamento que faz a leitura do código de barras, que é como aquele leitor que tem no caixa do supermercado, né? Quando a menina passa lá e bipa o produto, aquela informação ela está servindo para fazer a conta, fazer o cálculo da sua conta final, de quanto você vai ter que pagar, mas ela também está servindo para o pessoal de estoque para saber que deu baixa em um produto que foi vendido. A gente também tem o RFID, que é essa etiqueta inteligente, e um coletor de dados associado, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de coletores de dados, esse aqui é um deles. Esse leitor de código de barras, que é isso que o cara está segurando aqui, ele já manda a informação diretamente para o leitor, já manda a informação direta para o coletor. Aqui no caso é um telefone celular, mas poderia ser um outro tipo de coletor. Tem vários tipos de coletores de dados, tanto de smart tags, né, que é o RFID, como dos códigos de barras. E esses sistemas que vão embutidos nesses coletores de dados também são integrados com o WMS, com o sistema de gestão de estoque, para facilitar a coleta de dados. Esse tipo de tecnologia é uma tecnologia que evolui muito rápido. Hoje em dia a gente já tem até algumas umas tecnologias que é um aparelho só, né? E basicamente é isso, né? Essas são algumas das tecnologias que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Dúvidas até aqui, pessoas? Tá tranquilo. Hoje, Não. hoje, para a felicidade geral da nação, não tem exercício no final da aula. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fale agora ou fale daqui a pouco, porque a gente está encerrando. Valeu, Érico. Boa noite aí. Beleza? Então, fechando a aula por hoje, a gente se vê de novo na semana que vem. Abração para todo mundo, pessoas. Se cuidem, juízo. Até mais. Falou, galera. Obrigada para você também. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, pessoas. Valeu, falou!